Bom dia, meu nome é Eduarda e eu vou falar de justiça com as próprias mãos. Primeiro, para poder falar desse assunto, eu tenho que conceitualizar os termos. Então, o que é justiça? Para Aristóteles, é a desigualdade dos desiguais. No sentido sagrado, é a atribuição da perfeição de Deus. Os adeptos do direito natural dizem que a justiça está junto com a liberdade. No dicionário, justiça é a particularidade do que é justo e correto, como o respeito e a igualdade entre todos os cidadãos. Mas o que eu mais gosto é do conceito de Platão, que diz que a justiça é a virtude de dar para cada um o que é seu. Já com as próprias mãos, pode ser um termo utilizado para falar que o justiçado vai fazer justiça sem a presença do Estado. Ou não, apenas aquela pessoa pode não estar compactuando com aquela justiça e atribuir o uso da força. Olho por olho, dente por dente. A revelação do nosso lado animal. Há cerca de 2000 anos atrás, Jesus de Nazaré foi acusado de perturbar a ordem pública. Com isso, ele foi crucificado em público. Foi uma forma de linchamento. E hoje em dia, em pleno século XXI, há diversas pessoas que veem esse ato de crueldade como forma de fazer justiça. No Brasil, nós temos cerca de 1 linchamento por dia. Mesmo assim, ele não está previsto no código, mas ele pode se enquadrar em outros crimes, como tortura, lesão corporal, tentativa de homicídio, entre outros crimes, dependendo da gravidade. E as mídias sociais, elas se tornaram uma maneira de humilhar o linchado. Lá, diariamente, diversos vídeos são postados e as pessoas têm a sua identidade exposta numa rede social e são acusadas de um crime sem ao menos haver provas concretas contra ela. Como, por exemplo, um menino com distúrbios mentais que foi morto em linchamento acusado de estupro sem ao menos ter cometido esse ato. Sua mãe, além de perder o seu filho, teve acesso ao vídeo que foi exposto na internet. Ela tem certeza de um crime, que foi o assassinato do seu filho. Mas será que se ela não fosse atrás de linchadores e também linchasse eles, não se tornaria um ciclo vicioso? Você vê uma pessoa torturada e compactuar com aquilo, será que não é sinal de uma sociedade doente? Uma sábia frase de Platão: jamais se deve proceder contra a justiça, nem ao mesmo retribuir a injustiça com a injustiça, como pensa a multidão, pois o procedimento injusto é sempre inadmissível. Será que recorrer a esse tipo de justiça não seria um retrocesso do nosso processo evolutivo? Não seria voltar ao nosso estágio primórdio do ser humano? O advogado criminal José Carlos Filho diz: o direito existe exatamente para que as pessoas não façam justiça com as próprias mãos, para apurar se um fato é verdadeiro. Um dos argumentos usados pelos justiceiros é que a justiça é demorada e que ela é seletiva. Mas qual será o preço de uma vida para esses justiceiros, para esses linchadores? Temos, por exemplo, umas das dezenas de notícias. Imagens de câmeras de monitoramento mostram a sequência dos acontecimentos no dia que o Almir Geramini, de 65 anos, foi morto a facadas em Curitiba após uma acusação de estupro. Um idoso que estava ajudando uma jovem bêbada foi morto a facadas dentro da sua própria casa por linchadores. O termo justiça com as próprias mãos, na verdade, não existe, pois se trata apenas de vingança, algo que não é justo. Nietzsche nos deixou uma pergunta: até que ponto a justiça é justa e não vingança? Olho por olho, dente por dente, a falha na lei. Quando falamos de fazer justiça com as próprias mãos, a gente fala dos indivíduos que estão fazendo o papel que o Estado não faz. Porque grande parte das vezes o judiciário não promove a justiça. Ele se torna falho e ficamos cada vez mais com a sensação de impunidade, onde a justiça ela é seletiva. Por exemplo, preso suspeito de estuprar uma criança em Maceió é solto com tornozeleira eletrônica. Segundo notícias, o suspeito está foragido. Ou até mesmo, fuga de mentor da barbárie de Queimadas completa 1 ano e família das vítimas pedem justiça. 2 mulheres foram mortas após serem estupradas em uma festa por amigos. 10 envolvidos e 9 estão soltos. A justiça liberou esses 9 e 1 está foragido. Ou podemos até mesmo citar o caso da Mariana Ferrer, que seu abusador está impune até hoje. Essa espécie de justiça só existe porque há uma desconfiança da ordem. Há uma necessidade de reparar a injustiça, primeiro pelo injustiçado e depois pelo Estado. Se pararmos para analisar bem, esses atos podem ser vistos como uma rejeição à forma que a lei está instaurada.
Afinal, vem da nossa cultura reestabelecer ordem. Como eu posso esperar que a sociedade ela não age de uma forma violenta, sendo que o Estado é violento? A lei ela não é educativa, ela é coerciva e punitiva. Mais um caso. Pai pede punição para suspeito de estuprar a criança. Muito revoltado, menina sumiu por 5 dias. Foi achada após mandar mensagem de celular. Jovem que segue preso e outro suspeito foi ouvido e liberado em Goiânia. As pessoas estão clamando por justiça há anos. Quando a justiça realmente for justa, nós poderemos ver uma nova sociedade. Mas o que acontece é que a violência na mão do povo não é violência, mas é um grito por justiça.